Capítulo 7. Do julgamento. Artigo 21. O presidente do Conselho, após o recebimento do processo devidamente instruído, marcará a data do julgamento e designará, dentre os conselheiros que não participaram da instrução, relator para o processo, o qual deverá apresentar relatório conclusivo sobre a questão em pauta, até 10 dias antes da reunião plenária de julgamento. Parágrafo único. As partes deverão ser notificadas da data do julgamento com antecedência mínima de 5 dias. Artigo 22. No dia e hora designados para o julgamento, reunido o plenário do Conselho, o presidente declarará aberta a sessão, convidará as partes a ocuparem seus lugares, apregoará o número do processo e os nomes do representante ou do denunciante e do acusado. Artigo 23. Iniciada a sessão, será imediatamente dada a palavra ao relator do processo para a leitura de seu relatório conclusivo, no qual, obrigatoriamente, deverá constar resumo do fato imputado, da defesa, da instrução realizada e das provas colhidas. Artigo 24. Terminada a leitura, o presidente do Conselho Regional dará a palavra, para sustentação das alegações, em primeiro lugar ao denunciante ou seu procurador e, em seguida ao acusado ou seu procurador. Parágrafo 1º. O tempo para realização de sustentação oral por cada uma das partes é de no máximo 10 minutos. Parágrafo 2º. Se houver mais de um acusado, no mesmo processo, o tempo será de 10 minutos divididos entre si. Parágrafo 3º. Durante as alegações não poderão ser dados a partes. Artigo 25. Concluída a sustentação oral e decidida qualquer questão de ordem levantada pelas partes, o plenário do Conselho passará a deliberar em sessão aberta às partes e procuradores, podendo qualquer dos membros do Conselho pedir ao relator esclarecimentos que se relacionem com fatos sob julgamento. Artigo 26. A decisão proferida em processo ético será denominada acórdão. Parágrafo único. Qualquer membro poderá, antes de concluída a votação, pedir vista dos autos, caso em que a conclusão do julgamento se dará na sessão imediatamente seguinte para a qual as partes deverão ser notificadas. Artigo 27. O acórdão conterá: alínea A. O número do processo. Alínea B. O nome das partes, qualificação e o número de sua inscrição no Conselho Regional. Alínea C. A exposição sucinta da acusação e da defesa. Alínea D. A indicação dos motivos de fato e de direito em que se fundamentar a decisão. Alínea E. A indicação, de modo expresso, do artigo ou dos artigos do Código de Ética Odontológica em que se ache em curso o acusado. Alínea F. A data e as assinaturas do presidente e do secretário. Parágrafo 1º. O acórdão, ao absolver um acusado, indicará suas razões de decidir indicando: alínea A. Está provada a inexistência do fato. Alínea B. Não constituir o fato infração ao Código de Ética. Alínea C. Não existir prova de ter o acusado concorrido para infração ao Código de Ética. Alínea D. Existir circunstância que exclua a ilicitude do fato ou a culpabilidade ou a imputabilidade do agente. Alínea E. Não existir prova suficiente para a condenação. Alínea F. Estar extinta a punibilidade. Parágrafo 2º. O Conselho, se proferir acórdão condenatório mencionará: alínea A. As circunstâncias apuradas e tudo mais que deva ser levado em conta na fixação da pena. Alínea B.
As circunstâncias agravantes ou atenuantes definidas no Código de Ética Odontológica. A linha C. As penas impostas. Artigo 28. Quando da condenação às penas cominadas nos inciso 3º, 4 e inciso 5º, do artigo 40 do Código de Ética Odontológica, aprovado pela Resolução C.F.42, de 20 de maio de 2003, o acórdão deverá ser publicado, em resumo, na imprensa oficial, em jornal de grande circulação nas jurisdições dos conselhos onde o apenado tiver inscrição principal e onde foi cometido o delito. Parágrafo único. O condenado fará o ressarcimento das custas e despesas ocasionadas em decorrência do processo. Artigo 29. Proclamado o resultado do julgamento pelo presidente, serão as partes notificadas do acórdão, através de correspondência postal com aviso de recebimento, anexada cópia do inteiro teor do mesmo. Artigo 30. Será lavrada a ata circunstanciada de todas as ocorrências da sessão de julgamento,